ela fica porque foi programada a ficar. Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim bater um papo aqui com vocês um pouquinho e contar um pouquinho da minha história, que é uma coisa que eu vivi e que eu acredito que tem muitas mulheres também vivendo a mesma situação ou até mesmo pior, né? Eu há 10 anos atrás, eu fui casada há 15 anos e eu vivi num relacionamento abusivo por 15 anos. Só que o meu casamento, ele começou a ir de mal a pior com um ano de casamento. Depois disso ele começou a desandar, né? E foram muitas brigas, muitas traição, muito desgaste. Eu vivia sempre com medo, sempre assustada, tentando manter a paz, o equilíbrio, mas nunca conseguia. Muitas das vezes das brigas ele acabava falando que a culpa era minha, tá vendo o que você fez eu fazer? A culpa é sua, que fica provocando. E assim, tudo quanto é briga, a culpa era minha. Eu não podia passar uma maquiagem, que ele falava que eu tava passando maquiagem para aparecer pros outros. Quando a gente ia sair, eu não podia olhar pro lado, que ele falava que eu tava olhando para alguém, ou que eu tava procurando alguém dentro de carro. Ou assim, sorrir, rir, eu não podia, porque ele falava que eu tava dando mole para as pessoas. Então tudo isso era da mente dele, né? Eu lembro que a gente trabalhava na mesma empresa, só que eu trabalhava na cozinha e ele trabalhava na produção. E aí as pessoas iam lá na cozinha, como eu trabalhava no salão, as pessoas iam lá na cozinha para perguntar qual era o prato do dia, que tinha a área do prato especial. Aí tinha que dar um nome e tal. Eles iam lá para dar nome, aí quando ele chegava lá e falava que o cara tava me cantando, que ele tava me querendo, só que não tinha nada a ver. Ele só tava dando nome pro prato, né, que ele ia querer comer. Então, assim, foram muitos anos de desgaste. E hoje, o que eu tava pensando? Que às vezes a gente se submete a tanta coisa, a gente não impõe limite certas coisas que a gente prolonga o sofrimento da gente. Como, por exemplo, quando o meu casamento eu vi que estava desandando, de fato estava assim ruim, foi com um ano de casada. Se eu tivesse cortado ali, vou sair, não quero mais, eu tinha poupado 14 anos de sofrimento. Mas aquela coisa de você querer construir a família, querer tentar, querer viver por muitos anos no casamento. Só que não adianta só uma pessoa querer, a outra também querer. Aí vinha aquela questão da, desculpa, perdão, eu não vou fazer isso mais, e acabava que fazia pior, né? E foi assim por muitos anos, até que veio as traições, os xingamentos. Aí, dentro das traições, às vezes eu pegava uma mensagem dele com outra mulher, ele falava assim, você é doida? É brincadeira, menina, é zoeira, eu tava zoando com ela. Você acha que eu vou querer uma mulher dessa? Você tá ficando doida? Aí eu falava, mas isso é brincadeira, por um acaso, ficar brincando desse tipo com os outros, você ia gostar se eu brincasse? Não se compara assim comigo, não, eu sei até onde eu posso brincar. Eu já peguei várias mensagens falando que estava comigo só por causa da nossa filha, que não queria estar mais, que estava doido que eu saía de casa. Ele tinha logado, não era nem o WhatsApp, era o Facebook. Ele tinha logado o Facebook dele no meu telefone uma vez e não deslogou. Então eu conseguia ver as mensagens que estavam lá. Eu acho que ele tinha esquecido, sabe, que tinha logado. Então eu vi a mensagem, caía toda no meu telefone. Eu cheguei numa fase que eu me sentia culpada por aquilo. Eu me sentia não o suficiente bastante, eu achava que eu não era o suficiente bastante para que ele me amasse, para que ele gostasse de mim, para que eu pudesse arrumar outra pessoa ou que eu pudesse ser feliz na vida, né?
Então, assim, eu achava que a culpa do meu relacionamento não ter dado certo e tá daquele jeito era minha. Às vezes porque eu sou exagerado, coloco coisa na cabeça, mas isso tudo é eles que põem na cabeça da gente. Que às vezes você tá vendo ali o que eles estão fazendo, você fala com eles e eles ainda falam, não, você tá doida, eu não fiz isso não, isso é coisa da sua cabeça, você tá ficando louca. Eu? Você tá doida, isso não aconteceu não. Porque é assim que eles fazem, eles gostam de confundir a sua mente. E um relacionamento abusivo não é o tempo todo ruim. Ele funciona em ciclo e é exatamente isso que confunde a cabeça da vítima, ou seja, que confunde a nossa cabeça. Aí vem o acúmulo de tensão. Se ele fica irritado, a gente pisa em ovos, tenta acalmar ele. Aí vem as agressões, o xingamento verbais e psicológicos, onde acontecem muitas brigas, muitas discussões, muito desentendimento, tem os desgaste emocional, sabe? A exaustão emocional de lidar com isso. E depois de tudo ainda, vem também a tal chamada lua de mel, que é onde vem o arrependimento. Aí ele fala, pede perdão, fala que não vai fazer mais isso, que tá arrependido, que vai mudar, que ama, que eu te amo, eu vou mudar, eu não quero te perder. Aí você acha que vai ficar tudo bem, você acha que aquilo vai ser duradouro, quando na verdade volta tudo de novo e até mesmo pior. Ele não cumpre nada do que falou que ia fazer. E com o tempo, isso vai destruindo a mulher, porque ele faz ela acreditar que ela é inútil, que ela não presta para nada, que ninguém vai amar ela, que ninguém vai querer ela, que ela não consegue fazer nada sozinha, que se não fosse ele na vida dela, ela não seria nada. E isso vai destruindo a sua autoestima, vai acabando com a tua vida aos poucos. E qual o resultado disso? A gente chega num ponto onde a gente se sente indigna, onde a gente sente que não vai conseguir nada, que não vai conseguir ninguém, que pelo menos ele ama a gente, que ruim com ele, pior sem ele. É onde a gente acha que não merece um amor e nem merece ser respeitada. Ele manipula a realidade para você duvidar de si mesma e para confundir sua mente. Aí ele sempre diz, isso nunca aconteceu, você que inventou, você é muito dramática, você é muito sensível, não pode falar nada, que já tá mimimi, cheia de mimimi. Até você perder a confiança em si mesma. E uma vez você perdendo a confiança em si, não acreditando mais, você passa a acreditar na realidade da versão dele. Fora que ele ainda faz você cortar todos os laços que você tem, tanto com amigos, tanto com familiares, parentes. Ele tenta fazer, ele faz você pensar que ninguém gosta de você, que só ele gosta de você, que só ele quer o seu bem. E qual o resultado disso? Ele manipula ela para que ela pense que está sozinha no mundo, para ela se sentir sozinha e abandonada, para que ela ache que ele é o único vínculo afetivo que ela tem. Isso quando ele não proíbe ela de trabalhar, de conquistar as coisas dela, de estudar, de fazer um curso, de fazer alguma coisa. Porque aí depois vem o peso. Se eu sair de casa, como que eu vou fazer? Eu e meus filhos vai passar fome, porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar conta, eu não tenho dinheiro para nada. Como é que eu vou trabalhar e deixar esses meninos com quem? Aí a gente pensa, eu vou sair, qualquer lugar eu consigo me enfiar, mas onde eu vou enfiar duas crianças pequenas? Que era o meu caso na época, eu tinha duas crianças pequenas. Aí vem o medo do julgamento, que é onde a gente fica com medo do julgamento dos outros. Por muitas das vezes a gente prefere ficar escondida, sofrendo, do que ser julgada. E às vezes a gente se submete a certas coisas por causa do cílio, por causa disso, por causa daquilo. Aí a gente deixa a necessidade financeira falar mais alto do que o amor próprio.
Aí você acaba ficando no relacionamento insatisfeita, no relacionamento sofrendo abusivo, onde você sai com mágoa, sai com cheia de traumas, é onde o cérebro cria uma ligação química parecido com a droga. Isso é científico. O sofrimento seguido de carinho cria uma reação química no cérebro, onde você fica viciada na oscilação da dor e do prazer. E uma coisa é certa, a mulher não fica porque quer ficar, ela fica porque foi programada a ficar. Ela fica porque ela perdeu a voz, ela perdeu a rede de apoio, ela perdeu o dinheiro e ela perdeu a si mesma. E sair do relacionamento assim não é decisão de um dia, é um resgate da própria vida. E quando eu decidi sair, é que eu falei assim, agora eu vou sair, vou me resgatar. Eu saí, no começo não foi fácil, foi muito difícil, mas eu saí e hoje eu sei que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. E hoje eu não me relaciono com qualquer pessoa, porque eu sei o tipo de relacionamento que eu quero, eu tenho meus princípios, eu sei me impor, eu sei tomar decisões, eu sei até onde vai o meu respeito, até onde vai o meu limite, e sei também impor limites. Então não é qualquer pessoa que vai entrar na minha vida. E se você identificou com esse vídeo, me siga aqui, ativa o sininho e não aceite menos do que você merece.